Esse Deus criado por Moisés, ele era um homem que vive no universo e certa vez resolveu fazer o planeta Terra. E ao fazer o planeta Terra, parece que ele demorou 6 dias e no 7º ele descansou, porque ninguém te ferrou. Fez todos, um dia ele fez, eu acho que foi a terra, depois as plantas, depois os rios, e foi fazendo tudo. Quando ele fez todo esse planeta Terra, ele viu que faltava alguma coisa. E resolveu colocar ali o que nós poderíamos entender, talvez hoje, de um caseiro, um zelador. E pegou um pouco do barro que tinha na terra e criou uma imagem dele, que seria o homem. Esse homem, ele deu o nome de Adão. Veja então que foi criado um homem, segundo a imagem desse Deus, que era um homem, para viver dentro do nosso planeta, que hoje beira 7,8 bilhões de habitantes. Mas dentro de todo esse planeta foi colocado esse homem. No decorrer do tempo, Deus viu que esse homem precisava de uma companhia. Ele podia ter colocado outros homens para a coisa ficar um pouco mais enturmada. Mas ele tirou da costela desta criatura que ele criou, tirou dele, da costela, e fez um outro ser. Seria semelhante, mas com alguns diferenciais. Este ser ele chamou de mulher. Esta criatura foi tirada então da costela desse homem e foi feito então a mulher para que fizesse companhia a ele. Aí Adão já se sentiu melhor, tinha alguém para conversar, para bater um papo, porque tinha todo o planeta para explorar. E eles viviam então no chamado Jardim do Éden. Podiam fazer tudo, exceto uma coisa: não comer o fruto de uma árvore chamado fruto proibido, que, segundo eles mesmos colocam, seria a maçã. Mas me aparece então o diabo, porque a ideia sempre foi colocar um contraponto, sempre a ideia do bem e do mal. Então foi colocado o diabo. O diabo não apareceu lá e causou nada, mas ele apareceu como uma serpente. Aparecendo como uma serpente, ele pegou e convenceu então a Eva a fazer a única coisa que não podia fazer: comer a maçã. E provavelmente com algum argumento, com alguma lábia, ele disse para ela: coma a maçã. Ah, não, mas eu não posso, Deus proibiu, é a única lei que tem, era não comer a maçã, e eu não vou comer essa fruta, porque não pode. Come, que não dá nada, ele não está vendo. Não, mas ele pode ver e descobrir. Come, boba, maçã emagrece. Come a maçã e você vai ver que as coisas vão ficar legal, é uma delícia. E a Eva então pega e comete a única inflação que Deus colocou, que seria comer a maçã, comer o fruto proibido. Quando ela come desse fruto proibido, ela sente então a ira de Deus. Então aquele Deus que colocou os dois ali para viverem sem fazer nada, apenas para ficarem no Éden, ele os castiga e expulsa-os do paraíso. Eles passam então a serem seres mortais, a terem então dores físicas e o pior, eles tinham que trabalhar. Então vejam, é um Deus que puniu só porque ela burlou uma lei. Então a partir daquele momento ela passou então a sentir dores, teve dor no parto, tiveram 2 filhos. Esses 2 filhos, quando ficaram grandes, um brigou com o outro, um matou o outro, sonhou, e por algum motivo que só ele mesmo, Deus, sabe, hoje temos toda essa população. Mesmo que posteriormente a população já tenha sido feita e ele depois mandou afogar todo mundo, exceto uma família. Mas isso é outra história. Mas a história de Adão e Eva acaba aí. Acaba quando Deus pune Adão e Eva, expulsando eles do paraíso.
Claro, gente, é óbvio que uma história dessas, além de ser completamente irracional, completamente sem nenhum sentido, é uma história que corre há cerca de 4.000 anos. E, pasmem, existem muitas pessoas que creem piamente nessa história. Creem, então, que houve realmente esta história, que houve, então, esse primeiro homem, que depois veio a Eva e comeu a maçã e as coisas ficaram tudo ruim. Vejam a importância de nós começarmos a pautar esse tema, essa história, porque ela, embora seja de cunho infantil, uma história que deveria estar na linha de histórias fantasiosas, de histórias estilo da Disney, é uma história que, com o decorrer do tempo, levou a muitas práticas que hoje nós vemos que são perniciosas. Porque vamos começar então a ver porque Moisés criou esse Deus. Moisés tirou o povo dele, que era escravizado pelos egípcios, tirou lá do faraó cerca de 4.800.000 pessoas, tirou esse povo de lá para a chamada Terra Prometida. Moisés foi um legislador, foi um líder, legislou, ou seja, criou leis e foi, acima de tudo, um ditador. Hoje sabe-se que esse povo que Moisés guiou para a chamada Terra Prometida durante 40 anos, esse mesmo percurso poderia ser feito em pouco mais de 35, 36 dias. Mas ele fez esse povo dar toda essa volta para que todos morressem. Porque a ideia era que não só o povo, como ele próprio, eram impuros. Portanto, foram 4 décadas de um povo sem nenhuma instrução, de um povo que viveu escravizado e precisava ter um líder que era um líder, na verdade, um déspota. Um homem que criou, então, essas histórias mitológicas e colocou, então, para que esse povo pudesse temê-lo, um ser superior que castigava, que punia. Criou também o chamado 10 mandamentos, que são completamente passíveis de qualquer, de várias interpretações. Quando ele diz, não matarás, mas não matarás o quê? Né? Não roubarás, mas não roubarás quem e o quê? Então Jesus vem e resume isso tudo dizendo, ama seu próximo como a ti mesmo. Então vejam como Jesus vem e demonstra toda essa outra história. Isso levou levou um desagrado aos judeus, porque Jesus vem e desconstrói toda essa ideia ao dizer que Deus era amor. E eles queriam e estavam muito conveniente ter um Deus de punição. Porque quando você tem um ser que pune, obviamente você tem um povo que vai temer. Esse povo teme, como hoje muitas pessoas dizem, fulano é temente a Deus. Vejam que ele não é amoroso a Deus, ele teme Deus, porque foi criado então um Deus que manda matar, que manda destruir. Esse é o Deus criado por Moisés, que criou esses chamados 10 mandamentos, repito que pode dar conotação a várias outras interpretações, e também fez um povo temê-lo. E ao criar esta ideia fantasiosa de que Deus, que era um homem, fez outro homem, e desse homem fez uma mulher, ele coloca então toda a ideia que nós vemos hoje sobre o sexismo, sobre o machismo, sobre a ideia da mulher sempre entrar, não como uma criadora, mas como criatura. Vejam como a mulher sempre foi responsável pelas piores coisas da humanidade.